Agentes penitenciários são denunciados por abuso sexual de presas. O Ministério Público investiga servidores e um detento por 8 crimes no presídio de Goianésia. Operação contra o tráfico internacional. O grupo usava aeroportos do interior de Goiás. Entre os presos estão um ex-parceiro de Fernandinho Beiramar e um ex-prefeito de São Miguel do Araguaia. O calor chega na casa dos 40 graus e já é o setembro mais quente dos últimos 4 anos. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição. A partir de agora, ao vivo, as principais notícias da sua cidade, da sua região. 6 horas e 50 minutos. Estamos no ar mais cedo hoje e já com a notícia do Ministério Público, que denunciou 6 agentes penitenciários e um detento do presídio de Goianésia. Esse grupo é investigado por pelo menos 8 crimes. Um deles seria o estupro contra mulheres que estão presas na unidade. Uma denúncia anônima levou os promotores de justiça até este presídio que fica em Goianésia. A investigação descobriu que pelo menos 3 detentas foram estupradas dentro da unidade prisional, que hoje abriga 240 presos, 78 a mais que a capacidade. De acordo com as investigações, um preso que tinha acesso às chaves das celas, tanto da ala feminina quanto da masculina, e pelo menos 6 agentes penitenciários forneciam às detentas regalias, como maços de cigarro e um banho de sol mais demorado. Em troca, eles pediam favores sexuais, algumas vezes com o consentimento das detentas, outras vezes não. As investigações mostraram ainda que o preso que praticava estupro contra as mulheres cometia um outro tipo de crime. E esse mesmo preso que tinha todo esse trânsito dentro do presídio também recebia dos agentes uniforme e armamento. Inclusive, é confirmado pelos próprios agentes penitenciários que lhe foi entregue uma arma calibre 12, uma espingarda calibre 12. Além de estupro, os denunciados podem responder por outros 7 crimes. Entre eles, ameaça, abuso de autoridade e lesão corporal. E esse fato demonstra a falência do sistema prisional goiano, a falta de agentes e, principalmente, o amadorismo como o nosso Estado trata o sistema prisional. Acusações fortes. Dos 6 agentes denunciados, 2 continuam trabalhando no presídio de Goianésia. O Ministério Público disse ainda que avalia como foi o envolvimento deles nos crimes. 2 agentes foram afastados e outros 2 não trabalhavam mais no presídio quando os crimes foram descobertos. A Diretoria de Administração Penitenciária disse que está tomando as providências para investigar essa denúncia, que 4 agentes já foram demitidos e que o preso foi transferido. Informou ainda que o governo tem investido para melhorar o sistema prisional com a aprovação de novos concursos para agentes e também a abertura de novas vagas para o cargo. Grande operação hoje, uma quadrilha envolvida com tráfico internacional caiu hoje em Goiás. Entre os presos estão um ex-parceiro de Fernandinho Beiramar e um ex-prefeito de São Miguel do Araguaia. Esse grupo usava aeroportos pequenos no interior para entrar com a droga em Goiás. Esta é a pista do aeroporto de Mundo Novo, região norte de Goiás. A câmera de segurança registra quando o avião bimotor aterrissa. Um carro aparece imediatamente e começa o descarregamento da droga que veio da Bolívia. O carro branco, que tem a função de olheiro, permanece o tempo todo acompanhando da estrada. A imagem faz parte da investigação que levou hoje o traficante Leonardo Dias Mendonça de volta para a prisão. Ele foi condenado pela Justiça em 2010 por tráfico internacional de drogas. Estava no semiaberto há cerca de 1 ano e continuava chefiando o tráfico internacional. A cocaína vinha de países como a Bolívia, direto para Goiás. Daqui, partia para São Paulo e Santa Catarina. Em portos, a droga era colocada em contêineres e partia de navio para a Europa. O grupo costumava colocar a cocaína no meio de carregamentos de outros produtos lícitos, sem que os donos das cargas soubessem. Foram apreendidas 2 cargas, um em cada porto, que totalizou mais de 1 tonelada de cocaína.
A Polícia Federal buscou atingir o braço empresarial da organização criminosa, que, segundo os investigadores, vinha diversificando as atividades e investindo em empresas para lavar o dinheiro do tráfico. Chegou a comprar casas de jogos, postos e distribuidora de combustíveis e, mais recentemente, estava negociando a compra de uma faculdade em Goiás. Outras 20 pessoas foram presas. Entre elas, o ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, Nélio Pontes, e Sebastião Pegoraro Monteiro Guimarães, filho do ex-deputado estadual Tião Caroço. Durante a operação, um avião foi sequestrado. A polícia apreendeu veículos de luxo, dinheiro e joias. Agora à tarde, a Justiça Federal mandou soltar Sebastião Pegoraro Monteiro Guimarães. Segundo a Justiça, ele não oferece risco para o andamento das investigações. A defesa dele diz que ele é inocente. A defesa de Leonardo Dias Mendonça disse que vai comentar o caso só depois de analisar o processo. E nós não conseguimos contato com a defesa de Nélio Pontes. Ainda falando sobre segurança pública, os criminosos estão cada vez mais engenhosos para entrar com drogas na cadeia. Mulheres foram pegas hoje em presídios no estado e um desses casos foi em Anápolis. Por isso eu chamo ao vivo Marina Demore, direto da cidade. Como é que essas drogas estavam ali escondidas? Marina, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os agentes penitenciários encontraram essas porções de maconha enroladas entre os tecidos de peças de roupas íntimas das mulheres que tentavam entrar no presídio para fazer a visita. Isso foi no presídio estadual daqui de Anápolis. 4 mulheres foram presas, encaminhadas para a delegacia. Um celular também foi apreendido. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse em nota que já abriu um procedimento interno para apurar esse caso e que essas mulheres foram excluídas da lista de visitantes permitidos ali no local. Em Lusiânia, na região do entorno, um caso bem parecido. 2 mulheres também foram presas hoje, tentando entrar no presídio com diversas porções de drogas escondidas nas partes íntimas. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária também está apurando esse caso. Luciano. Obrigado, Marina. Bom trabalho para você e a todos aí em Anápolis. Chegaram hoje de manhã ao Congresso Nacional em Brasília os amigos, colegas de trabalho e também parentes do professor assassinado numa escola de Águas Lindas. O coordenador foi morto na sexta-feira passada por um estudante. O grupo foi a pé de Águas Lindas a Brasília e eles levaram uma carta aberta ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cobrando um estatuto que garanta segurança aos profissionais da educação. Preso suspeito de matar uma jovem de 18 anos em Novo Gama. Segundo a polícia, Kelson Lima de Souza tinha um relacionamento com Antoniara Lohana e a matou quando soube que ela estava grávida. O corpo dela foi encontrado no barraco abandonado. Um adolescente de 13 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a BR-153, perto de Piracanjuba. O motorista fugiu, mas foi preso pouco depois em Professor Jamil. Foi controlado o incêndio na Chapada dos Veadeiros. O fogo, que começou no fim de semana, destruiu o equivalente a 500 campos de futebol. E o Corpo de Bombeiros salvou um cachorrinho que caiu no bueiro em Jataí. O filhote foi resgatado sem ferimentos, levado para uma ONG para ser adotado. 6h58, intervalo rapidinho, a gente está de volta. Já é o setembro mais quente em 4 anos. E em Jataí, um adolescente foi o anjo da guarda de um bebê que estava engasgado. Um minutinho para 7h, de volta com a imagem, um vídeo que mostra um professor agredindo um aluno dentro da sala de aula. Esse caso foi num colégio estadual de Santa Helena, no sudoeste de Goiás. O vídeo mostra os alunos na sala de aula. O professor aparece sentado conversando com um dos estudantes. De repente, ele puxa o cabelo do menino. A agressão foi na Escola Estadual Avelino Martins Rodrigues, em Santa Helena.
Aqui na escola ninguém quis dar entrevista, mas eu conversei com a coordenadora e com alguns alunos. E eles disseram que o professor estava dando aula na 7ª série do período da tarde e que o puxão de cabelo no aluno foi só uma brincadeira. Nossa equipe foi informada que a diretora e o professor estariam na coordenação regional de educação, mas nenhum dos dois foi encontrado. A Secretaria Estadual de Educação disse que assim que soube do caso, pediu que fosse aberto um processo administrativo para apurar os fatos. Falou ainda que o professor foi afastado temporariamente até que tudo seja esclarecido. Por telefone, nós conversamos com a irmã do professor, ela disse que ele não vai comentar o assunto. A Força Aérea Brasileira recebeu hoje o maior avião militar já produzido aqui no Brasil. A entrega foi feita na base aérea de Anápolis com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O KC-390 é o maior avião militar já produzido na América Latina. É capaz de transportar 3 tanques ou um helicóptero. Leva 80 soldados armados e permite o salto de 64 paraquedistas. O jato também consegue abastecer 2 aeronaves em voos simultâneos. Pode ajudar a combater incêndios, fazer buscas e salvamento e até prestar socorro humanitário. O presidente Jair Bolsonaro recebeu simbolicamente uma réplica. O governo encomendou 28 cargueiros ao custo de 7 bilhões e 200 milhões de reais. E ele vai substituir os atuais Hércules C-130, que foram muito úteis à Força Aérea Brasileira por 50 anos, mas é tecnologia americana. Esse não, esse é tecnologia nossa, genuína brasileira, e já vai estar voando nas comemorações pela independência do Brasil. O governador Ronaldo Caiado viu na chegada do novo cargueiro em Anápolis oportunidade de mais crescimento. Não existe nada hoje que esteja voando, que seja com maior autonomia, ao mesmo tempo com maior capacidade de atender às várias demandas do que essa maravilha que está sendo entregue aqui hoje à aeronáutica. No discurso, o presidente ressaltou o compromisso em investir em tecnologia como a que produziu o KC-390. Esse objetivo de tecnologia nós alcançaremos. Afinal, o país que não a tem está condenado a ser escravo de quem a possui. Mudando agora um pouco de assunto, como é que está a nossa saúde aqui dos goianos? De 5 em 5 anos, o IBGE faz uma pesquisa para saber como é que os brasileiros estão cuidando da saúde. Dessa vez, 20 municípios goianos vão participar e os pesquisadores já estão em campo. Ipameri, no sudeste de Goiás, é um dos 20 municípios do estado incluídos na Pesquisa Nacional de Saúde 2019. São selecionados alguns municípios e nesses municípios são selecionados alguns setores e nos setores 15 domicílios. Na cidade, apenas um agente de pesquisas vai visitar as 15 casas selecionadas nesta amostragem do IBGE. O agente do IBGE leva cerca de 2 horas para coletar os dados, com ênfase no atendimento público de saúde, como, por exemplo, se a família recebe visitas de agentes comunitários de saúde, de endemias e se faz uso do SUS. Através dos resultados dessa pesquisa é que o governo vai planejar e fazer todo o planejamento, principalmente aqui na questão da saúde, pelo menos nos próximos 5 anos. Bom, essa pesquisa termina no dia 30 de setembro e o resultado só deve ser divulgado no ano que vem. Agora a gente fala desse calorão histórico. Este já é o setembro mais quente em 4 anos, temperatura chegando nos 40 graus. Oh, quentura danada, hein? Pra quem tem um escritório na rua, o jeito é improvisar. Meu escritório é ao ar livre, não é? Mas infelizmente ele não é climatizado. Então a gente vai improvisando devido ao calor, né? Escaldante. É, uma sombrinha especial dessa ainda não existe, mas água de coco tem demais. As vendas nessa banca de Goiânia dispararam. Vendi em média 150 litros dia. Agora já está em torno de 450. Nessa fábrica de sorvetes de Anápolis, as vendas aumentaram 40% em um mês. E não é para menos, todo mundo correu para a sorveteria para aliviar o calorão. O sol chega, a turma vem no sorvete. E se vende mais, consequentemente teremos que produzir mais.
Se você nunca foi para o deserto, assim como eu, não tem nada não, viu? Dá para ter uma ideia de como é viver por lá, estando aqui mesmo no Cerrado Brasileiro. Goiânia registrou a umidade do ar mais baixa do ano. É a mesma coisa que o deserto do Saara. Em 25 de setembro de 2015, fez 37,7 graus em Goiânia. Mesma temperatura registrada nessa terça-feira na capital. Já é o setembro mais quente em 4 anos. E é temperatura alta no estado inteiro. Em Porangatu não chove há 4 meses. Mas o guarda-chuva não fica guardado não. O pessoal usa para se proteger do sol. Em Rio Verde fez tanto calor que até choveu. Fez 37 graus por lá, a maior temperatura do ano na cidade. A sensação térmica chegou a 45. Até parece um forno, nem banho resolve. Já sai com calor, né? A água já sai quente, né? Das torneiras. Ó, você vê que o conhecimento nessa vida pode ser tudo, mas tudo mesmo. E a idade é o que menos importa. Um adolescente que foi bombeiro mirim, lá quando era criancinha, ajudou agora, usou o que aprendeu para salvar um bebê. Essa história de alívio e heroísmo vem lá de Jataí. Uma cena comum entre mãe e filha, mas para elas agora tem um significado ainda mais especial. É que na semana passada, Tamires levou um baita susto. A Laura, de apenas 1 mês, engasgou quando tomava um chá. Ela ficou com a mãozinha roxa e ficou molinha. Aí ela nem mexia nem nada. A Tamires mora num condomínio aqui com a Laura. Na hora do desespero, que ela estava engasgada, ela saiu aqui para essa área comum, começou a gritar, pedir ajuda, só que ela mal esperava que a ajuda estava no vizinho de frente. O Paulo, de 15 anos, foi o herói. O que você fez, Paulo? Fiz os procedimentos corretos que eu aprendi. Há 6 anos, ele se formou no Bombeiro Mirim, projeto que ensina técnicas de salvamento, prevenção de acidentes e outros princípios da corporação para crianças. Quando o Paulo ajudou a Laura, ele estava sozinho em casa e mostrou pra gente a técnica que usou. Coloquei ela de bruço e deu tapinha nas costinhas dela, a mão formato de concha para ela desengasgar. A coordenadora do projeto fez questão de ir até a casa do Paulo parabenizá-lo pelo salvamento. A surpresa da visita emocionou a mãe do adolescente. Agradecer à corporação, né? E que Deus continue abençoando vocês nesse trabalho maravilhoso. Orgulho mesmo é da mãe em ser vizinha do herói que salvou a filha. Eu queria agradecer a ele por tudo que ele fez, por ter salvado a minha filha. E aí, Paulo? De nada. Tamo aí se precisar. E você vê, né, que esse tipo de conhecimento, né, e programa como o Bombeiro Mirim não é importante só para o conhecimento mesmo, formação do caráter, disciplina, mas também pode refletir na vida de outras pessoas. Bom, eu vou agradecendo por aqui a sua presença, uma boa noite para você. Hoje a gente termina o Jornal Anhanguera, segunda edição, com imagens de Jataí, lembrando que amanhã o calor continua a 40 graus no oeste e no norte do estado e previsão de umidade em torno de 18%, hein? Até amanhã.